Brasil tem tudo para dar certo, tudo para dar certo. O Brasil ainda tem praias que são descobertas agora, praias praticamente virgens. Como é que pode? É um país que descobre a península de Maraú, lindíssima, quase 500 anos depois da chamada descoberta, que, na verdade, o Brasil não foi descoberto, foi encontrado, né? E não explora o turismo. Acho inacreditável, porque eu visitei a Grécia quando em crise, era sustentada pelo turismo, e a Itália também. Países que têm mais recursos até o Brasil. O ministro do turismo, a gente ou não sabe o nome ou sabe pelo prontuário. É duro. Nós temos um ministro aí, o tal Juscelino, coitado do original, coitado do JK, que ele só sai como protagonista, ele aparece como protagonista de casos de polícia. Uma velha ideia minha, que eu nunca pude concretizar, Leda, era pegar essa turma e publicar na página de polícia o que eles fazem. Nunca convenci o dono do jornal, porque não faz sentido noticiar na página de política que o sujeito pegou um avião e foi lá para ser homenageado numa reunião de criadores de cavalo e tal. É uma ilegalidade. Nada a ver com política. Porque no Brasil você tem mais casos de polícia do que programas em ministério, historicamente. Agora, então, aquilo ali, se você seguir a lei segundo a qual mais de 3 pessoas planejando alguma ilegalidade é crime, né, de formação de quadrilha ou bando, você prende todo mundo. Nesse curso sobre a República, eu faço questão de resgatar a história dessas instituições. A história do Supremo não honra ninguém. O Supremo oficializou, formalizou a expulsão da Olga Prestes, grávida, tinha participado da rebelião comunista chamada Intentona, em 1935, estava presa, era a mulher do Luiz Carlos Prestes, que liderou a rebelião. Ela foi enviada à Alemanha nazista grávida. Ela era judia e comunista. Olga Benária. Morreu no campo de concentração. Quem é que assinou a deportação? O presidente Supremo, com o aval dos ministros. Essas manchas eles fingem que não existem. Não existem. Essa formação atual do Supremo, que está todo mundo chocado. Essa é a pior. Né? Sim, mas existiram outras também sem equivalentes. Covardes. Assim. Covardes. Esses são falsos corajosos, né? Porque eles intimidam. Então, acho que isso é um ato de coragem. Não é. Né? O medo pode ser infundido aí por quem não tem poderes para isso, como é o caso desse Supremo. Mas, por exemplo, depois do AI-5, todas as decisões judiciais foram transferidas para a Justiça Militar. E o Supremo ficou quietinho, ali assistindo ao aumento do número de ministros, decretado pelo governo militar, a aposentadoria compulsória de ministros sem reagir. O Supremo começou no governo Bolsonaro a avançar sobre outros poderes e eles foram testando a temperatura da água. À medida que não havia reações, eles avançavam mais. O grande erro do presidente Bolsonaro foi engolir o veto à nomeação do superintendente da Polícia Federal. É uma atribuição do presidente da República, segundo a Constituição. Ali ele mostrou fraqueza. O primeiro recuo. Porque o poder do Supremo é moral. Ele é respeitado porque toma decisões segundo que obedecem ao que diz a Constituição. Eles não têm tropas para impor uma ditadura. E estão conseguindo. A reação que ao aparecimento de um morto sob custódia do Estado, todo preso
tem que ter a segurança física e jurídica garantida pelo Estado. Avisos não faltaram. Havia e há muitos doentes entre os presos. Ele era um deles. O Ministério Público avisou. O Ministério Público avisou, os médicos avisaram, o advogado avisou. Ele foi morto pela indiferença da instituição e pela perversidade de um juiz. É isso. Porque a perversidade, você condenar, você manter preso alguém doente, não pode. Não pode. O Roberto Jefferson, ele é um condenado à morte. A história é uma expressão que vira lugar comum. Todo lugar comum é uma verdade profunda, né? É a morte anunciada. Você sabe que vai acontecer. Mais dia, menos dia, você aposta, né, sendo juiz. Não